Pessoal, bom dia. A gente vai dar sequência agora aos nossos estudos sobre os domínios morfoclimáticos e na aula de hoje a gente vai ver o domínio dos mares de morros e o domínio das araucárias, tá? Sobre o domínio dos mares de morros, em termos de clima, é um domínio que ele tem dois tipos de clima predominantes. Então, no mesmo domínio você tem dois climas predominantes, dois climas distintos. Se a gente der um zoom aqui, ó, a gente vai ver que a área de abrangência desse domínio ela pega boa parte do litoral brasileiro e ela também adentra no interior do estado de Minas Gerais, de São Paulo, do Paraná e de Santa Catarina. Então, essa divisão do domínio, e está presente em duas áreas que têm relevo, tem uma composição geomorfológica diferente, faz com que você tenha também dois tipos de clima diferentes. Um deles, diferentes, né? Um deles é o tropical úmido, predominante nessa área próxima do litoral, tá? Em toda essa região, e o outro é o tropical de altitude, mais presente no interior de Minas Gerais, de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, onde o domínio morfoclimático dos mares de morros acaba atuando, tá? Aqui a gente tem dois pluviogramas típicos desses dois tipos de clima do domínio dos mares de morros. Esse daqui é o de altitude, né, na direita, e o da esquerda é do tropical úmido da parte nordestina, tá? Porque se a gente pegasse do tropical úmido aqui mais no sul e no sudeste, a gente ia ter uma diferença nessa composição, nesse gráfico. Mas esse exemplo que a gente tem aqui do litoral nordestino, né, do tropical úmido, ele tem um contraste em relação ao do clima tropical de altitude. Por quê? Porque nos meses onde aqui é seco, né, no tropical de altitude, aqui são os meses que vai chover. Então tem essa característica peculiar. Então, enquanto boa parte do território brasileiro, nos meses de junho, julho, agosto, né, outono e inverno, você tem uma estiagem, você tem uma redução de chuvas, lá no domínio morfoclimático dos mares de morros, no clima tropical úmido, ou seja, na parte mais próxima do litoral, são os meses onde a chuva vai ocorrer, onde as chuvas vão ocorrer com mais intensidade. Então é diferente do restante do Brasil. Esse daqui é bem parecido, né, do tropical de altitude com um tropical típico, né, do cerrado. A diferença é que a temperatura ela cai bem mais do que a queda que é registrada no domínio morfoclimático do cerrado. Mas o regime de chuvas ele é bem parecido. Você tem uma concentração no final do ano e você tem uma concentração no início do ano. Então, as chuvas são concentradas em alguns períodos e no meio do ano você tem uma estiagem, você tem uma queda desse regime de chuva, tá? Então, isso são os climas, né, típicos do domínio dos mares de morro. Em termos de vegetação, a gente tem a floresta tropical, né, comumente chamada de Mata Atlântica, né, denominada Mata Atlântica. É uma floresta latifoliada, ou seja, de folhas grandes, perene, né, as folhas se mantêm durante o ano inteiro, elas não precisam se livrar de partes, né, das suas folhas para poder sobreviver, como é o caso da caatinga, né? Nos meses mais secos, a vegetação se desfaz das folhas, né, caducifolia, para poder sobreviver durante o período de estiagem. Na Mata Atlântica você não tem esse problema, porque é um regime que é um domínio morfoclimático onde a chuva é bastante presente. Então é uma floresta higrófila, né, árvores do tipo, né, vegetação do tipo samambaia, palmeiras, é bem parecido com a questão da Amazônia que a gente já tinha visto anteriormente. A diferença é que aqui a gente não vai ter as matas de igapó, né, que são aquelas matas que ficam submersas na água durante a maior parte do ano. Aqui nos mares de morros a gente não tem isso, mas é uma vegetação que sobrevive, que se desenvolve em áreas com muita umidade, tá bom? Em termos de relevo, deixa eu só mostrar aqui antes para vocês, para não passar batido. Esse mapinha aqui é interessante, ó. Você tem a vegetação original da Mata Atlântica e o que sobrou dela atualmente. Então, desde a invasão dos europeus em 1500, essa era a configuração, né, uma estimativa do que a gente tinha em termos de Mata Atlântica, né, e o que restou dela atualmente, bem pouco, né. Então, um processo de desmatamento muito intenso que ocorreu com a vegetação do domínio morfoclimático dos mares de morro. Aí deixa eu voltar aqui. Relevo, né? O relevo predominante, né, o que a gente tem são os morros que a gente tem na parte litorânea. Então, quando você está indo, por exemplo, para o Rio de Janeiro, né, que você não tem uma queda brusca assim, né, de altitude, igual quando você desce ali para Ubatuba, que você pega a Serra do Mar, Tamoios, né, essas rodovias que chegam até lá, Carvalho Pinto,
Quando você vai para o rio, essa diferença de altitude, ela é mais suave. Né? Você vai passando por várias cidades e no transcorrer desse caminho você consegue identificar essa ideia de mares de morros, né? São morros residuais que sobreviveram, né, resistiram a um processo de temperismo que é bem intenso nesse domínio. Né? É um domínio que chove muito, a gente sabe que a água é o principal agente de temperismo, de transformação do relevo. Então, quando você vai para o Rio de Janeiro e você tem essa diferença mais degradê, né, ela não é tão brusca, igual quando a gente vai aqui para o litoral de São Paulo, você consegue perceber esses morros. Então, no litoral brasileiro, nessa área de transição entre o lugar mais alto e o nível do mar, né, a parte litorânea, você consegue perceber a presença desses morros. No Rio de Janeiro, isso é típico. A ocupação do Rio de Janeiro ela vai se dar em cima desses morros, inclusive. Então, são morros que resistiram ao processo de temperismo, porque a constituição da rocha ela permitiu isso. Então, são rochas mais resistentes, guinais e granito, né? São mais resistentes ao processo de temperismo do que as que estavam no seu entorno. Então, o entorno foi desgastado pela ação do temperismo da água e os morros conseguiram sobreviver. E lá no Rio de Janeiro, né, para quem conhece, sabe que a ocupação se deu nesses morros devido a vários fatores, inclusive que a gente já viu na parte de urbanização. E na parte do interior, né, ou seja, interior de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, a gente tem a presença de um grande planalto, tá? Um grande planalto com algumas depressões também. Tem um mapinha aqui do professor Jurandir Rosa, a gente consegue entender mais, ó. Então você tem o 28, planície e tabuleiros litorâneos, o 7, Planalto e Serras do Atlântico, né, ou Planalto Atlântico, que é predominante. Né, então, essas duas conformações de relevo, os tabuleiros litorâneos, né, ou a planície litorânea, e o Planalto Atlântico, são as duas divisões que a gente tem em termos de relevo no domínio morfoclimático dos mares de Mosa. Essa figurinha aqui ela vai mostrar bem, né, essa ideia do relevo mamelonar, né, essa ideia do relevo em formato de meias laranjas, foi essa definição que o professor Aziz deu. Ela parece meia laranja, né? A laranja virada, você corta ela, vira. Então você tem várias meias laranjas, né? Esse mar de morros espalhado, sobretudo nessa área do tabuleiro, né? Do tabuleiro litorâneo, tá bom? Então, em termos de relevo, é isso. A hidrografia. A gente tem algumas bacias hidrográficas importantes, né? Que fazem parte desse domínio, sobretudo na área de Planalto, né? Uma área mais alta, ela costuma ser um divisor de águas. Assim como ocorre com o Planalto Central lá no domínio do Cerrado, ele é considerado o telhado do Brasil, né? Uma das partes mais elevadas do território brasileiro, onde chove muito, essa chuva é distribuída para várias bacias hidrográficas do Brasil. Esse Planalto Atlântico também faz esse papel, né? Então, é um lugar alto, onde a chuva vai bater, e ela vai se redistribuir para o restante do Brasil inteiro. Inclusive, a bacia que a gente viu no domínio anterior do São Francisco, a área de origem dela, né, os principais efluentes que recarregam, né, as águas do São Francisco, surge dentro desse domínio dos mares de morros. Então, você tem uma conexão, inclusive, entre um domínio e outro em termos de hidrografia, tá? A principal bacia é a bacia do Rio Paraná, tá? Então, é uma bacia que vai distribuir água tanto para o sul do Brasil, para o Paraguai, para o Uruguai, né, quanto para essa parte norte e nordeste do Brasil, sobretudo a bacia do Rio São Francisco. Aí um aluno perguntou na aula, né, como que era uma bacia hidrográfica, alguma coisa nesse sentido. Eu falei que era bem parecida com uma folha de couve. Ó. Não sei se dá para enxergar bem. Deixa eu só pausar aqui interromper o compartilhamento, que até aumenta. É como se fosse uma folha de couve. Ó. Você tem aqui o rio principal, ó, que seria o talo, né? E essas veias, né, que se ligam com esse talo, seriam os rios afluentes, que vão dar água para esse rio principal. Eles vão recarregar as águas, né, desse rio principal. Então, na ponta de cada viazinha dessa, você deve ter uma nascente, você deve ter um olho d'água, né? Uma área mais elevada, provavelmente, você tem aqui nas bordas, que vai fazer com que a água, por conta da gravidade, corra para essa parte mais baixa do relevo, né, a parte com altitude mais baixa, e você forma o rio principal a partir disso. Então, a bacia hidrográfica ela é bem parecida com uma folha de couve. Tá? Então, dá para a gente perceber como se dá a conformação, né, da geomorfologia de uma bacia hidrográfica.
Então, seria mais ou menos isso, né? Seria mais ou menos esse, na verdade, o desenho, né? O layout de uma bacia hidrográfica, uma folhinha de couve. Pessoal, seguindo aqui, em termos de solo, no geral, o que a gente tem dentro desse domínio é um solo profundo. Por quê? Porque é um solo que está sob forte ação do intemperismo químico, intemperismo da água. E a gente viu ano passado que a água é o principal agente de intemperismo, ou seja, de transformação do relevo e, consequentemente, de produção de solos, tá? Então, é um domínio que, majoritariamente, os solos são profundos. A gente tem 3 tipos de solos que são predominantes, tá? A gente tem um solo de massa P na região nordestina, né, nessa parte aqui, nessa faixa do domínio dos mares de Mous na região nordestina. É um solo rico em nutrientes, né? E ele é bem parecido com o solo de terra roxa, que a gente tem aqui no norte paranaense, né? E no oeste de São Paulo e uma parte do Mato Grosso do Sul também. Né? Então, esses 2 tipos de solo são bem parecidos, são solo muito, naturalmente, muito férteis, né? Propícios à prática da agricultura, que você não precisa investir tanto em insumo, né? Não precisa gastar tanto para poder produzir em solos com essas características, solos naturalmente férteis, com muitos nutrientes. Então, esses 2 solos, o Massa P e o Terra Roxa, eles são bem parecidos em termos de características, de composição e de constituição. No restante do domínio, sobretudo aqui no interior de Minas, em grande parte do estado de São Paulo, Santa Catarina e Paraná, a gente tem um solo mais argiloso, tá? Não é um solo tão propício para a prática agrícola, mas ele é um solo que dá para praticar agricultura. Mas nesse solo você vai precisar adicionar alguns insumos para corrigir algum problema que possa vir a ter, tá? Então, a agronomia, a técnica que o homem inventou, ele já consegue corrigir esses problemas e produzir. Então, em termos de solo, a gente tem isso. 2 solos bem parecidos no Nordeste, no Oeste Paranaense, né? No Noroeste Paranaense, Oeste de São Paulo, então Massapê e Terra Roxa, e um solo argiloso no interior de Minas, no restante de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Pessoal, então, para finalizar, os principais problemas desse domínio, né, dos mares de Mous, está relacionado diretamente à questão do relevo e da vegetação. Então, você tem uma relação entre vegetação e relevo que vai culminar com o principal problema desse domínio. A vegetação ela foi intensamente desmatada, então você retira a proteção do solo, né, uma proteção natural, que faz com que o solo se fixe, ele não se movimente tanto, né? E o relevo, ele é um relevo acidentado, tá? Sobretudo no litoral, nessa parte do tabuleiro litorâneo, né? Onde está, né, onde estão localizadas as principais cidades do Brasil, as principais capitais, sobretudo no Nordeste brasileiro, acho que quase todas são capitais litorâneas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, são capitais densamente povoadas, né? E onde a maioria da população não tem acesso à moradia digna. E essa maioria da população, ela se viu obrigada, né, uma grande parte dessa população se viu obrigada a ocupar os morros. São morros que foram desmatados, que são densamente povoados, né? E é um regime que a gente viu que chove bastante. Então, esses ingredientes somados culminam no principal problema que a gente tem desse domínio, que é o movimento de massa, né? Escorregamento, né? Então, quando você retira a cobertura vegetal, você desprotege o solo, você ocupa esse solo, é um solo sujeito à ação intensiva da chuva, você coloca diretamente essa população em risco. Então, vários problemas são causados ano após ano, isso é corriqueiro. Agora vai começar a temporada de chuva, dezembro até março, né? Se as chuvas manterem a média dos últimos anos, a gente vai ver registro desse tipo de problema acontecendo novamente. É um problema recorrente que as autoridades pouco fazem para tentar resolver, para tentar sanar, porque é difícil você imaginar que dá para retirar toda essa população que vive em área de risco e colocar num lugar seguro. É difícil para os governantes, né? Porque seria possível fazer isso, mas aí você tem que mexer com muita coisa dentro da estrutura, na composição e na forma com que o Brasil foi feito e pensado. Então, o principal problema desse domínio está relacionado ao risco que essas famílias que se viram obrigadas a ocupar essas áreas correm todos os anos. Né, e continuam correndo e vão continuar correndo, porque dificilmente o poder público, né, se depender dele, vai tomar ou vai providenciar alguma solução para esse problema que é bem presente nesse domínio morfoclimático, tá? Pessoal, dando sequência, então, vamos falar agora do domínio morfoclimático das araucárias. O domínio morfoclimático das araucárias compreende essa área aqui laranja, né, um laranja quase vermelhado destacado aqui no mapa,
O domínio, basicamente, ele está localizado no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na área de Planalto, né, sobretudo na área relacionada, né, falando um pouco de relevo do Planalto, Planalto Meridional, né, o nome do Planalto onde esse domínio está localizado. Então, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O clima predominante é o subtropical. Deixa eu pegar aqui o geograma típico desse domínio. Então, é um domínio que, se a gente perceber aqui por esse exemplo que foi tirado, chove o ano inteiro. Então, você tem uma média de chuvas elevadas durante o ano inteiro. Não é tanto quanto, né, na região amazônica. E você também tem uma temperatura baixa, né? O pessoal chama de uma temperatura mesotérmica, onde as médias de temperaturas elas não são muito elevadas. Então, durante vários meses do ano, a temperatura ela fica em média abaixo de 14 graus. Tá? Então, é um domínio também, um dado interessante, que ele tem as estações do ano bem definidas, né, dentro do território brasileiro, onde a maioria da população só conhece verão e inverno, né, verão quase o ano inteiro e um período curto de inverno. Nessa região, né, sobretudo o domínio das araucárias, você consegue perceber a diferença de estações. Você sabe quando é primavera, quando é verão, quando é outono e quando é inverno. Tá? Devido, sobretudo, a essa característica climática, né, e se forma a partir da conformação dos fatores e elementos climáticos, mas devido principalmente a isso, tá? Então, o clima que a gente tem lá é esse. A gente tem algumas massas de ar atuantes, né, a tropical atlântica e a polar atlântica, e uma média de milímetros anuais bem elevada também. Em termos de vegetação, o domínio das araucárias, né, o nome é por conta da vegetação, a vegetação típica de lá é a araucária, que é uma floresta de conífera, muito parecida com o que a gente encontra nas florestas temperadas do norte do planeta. Ali na região norte dos Estados Unidos, Canadá, a gente tem uma vegetação muito parecida com essa mata, nessa floresta de araucárias que a gente tem no Brasil. É uma vegetação aciculifoliada, é uma vegetação que as folhas elas são pontiagudas. Então essa característica também remete muito ao que a gente encontra na zona temperada do planeta, né, na parte norte do planeta Terra. Em termos de relevo, a gente tem o predomínio do Planalto Meridional, né? Deixa eu pegar aqui o mapinha do professor Jurandir Ross. Aqui, ó, Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, ou também conhecido como Planalto Meridional, e ele faz uma fronteira aqui com a depressão, né? O 21, que é a depressão periférica da borda leste do Paraná. Então, são esses dois, né? Essas duas formas de relevo são predominantes, mas o maior destaque fica por conta do Planalto Meridional, que é onde a maior parte desse domínio, né, típico das araucárias, está localizado, tá? A araucária é um tipo de vegetação que ela não se desenvolve em temperaturas elevadas, então a altitude ela facilita muito o desenvolvimento desse tipo vegetacional. Para vocês terem uma ideia, é possível, por exemplo, a gente encontrar araucária no estado de São Paulo. Apesar de que aqui no mapa, ó, a araucária não chegar no estado de São Paulo, mas em algumas áreas elevadas aqui do estado, lá em Campos do Jordão, em outras áreas com altitude maior, a gente consegue encontrar esse exemplar de vegetação. Por quê? É aquela mesma ideia que eu dei para vocês ano passado no lance da Caatinga. Né? Em um dado momento histórico do território brasileiro, as condições de clima, vegetação e relevo foram favoráveis ao desenvolvimento desse tipo de vegetação. Então, ela se expandiu pelo território brasileiro e quando essas condições deixaram de ser suscetíveis ao desenvolvimento dela, ela recuou. Só que no recuo dela, ela deixou pequenas ilhas, lugares onde ainda as características eram favoráveis ou eram parecidas, né, com a necessidade que ela tem, né, de desenvolvimento e evolução. Então, a mesma lógica, né? Então, é possível a gente encontrar exemplares de araucárias fora do domínio das araucárias, por conta dessa dinâmica, né, que é própria da natureza. Então, em termos de relevo, a gente tem esses dois destaques, né, o Planalto Meridional e uma depressão, que é a depressão da borda leste do Paraná. Pessoal, em termos de hidrografia, né, as principais bacias que a gente tem ali é a bacia do Paraná e do Uruguai, tá? E nessa região também está localizada a usina binacional de Itaipu. Ela é responsável por cerca de 11% da energia que é consumida no Brasil e mais de 88% da energia consumida no Paraguai. Obviamente, o Paraguai é um país muito menor, né? Então a necessidade energética dele também é menor. Mas a maior parte da energia produzida por Itaipu vem para o Brasil, porque tem um território muito maior, é distribuído em toda a nossa rede
de distribuição energética que possuímos aqui. Ela até hoje já gerou mais de 2,5 bilhões de megawatts, né? Então muita energia foi gerada a partir disso. É uma energia considerável, né? Ela pode ser considerada, na verdade, limpa, entre aspas, né? Renovável ela é, por conta da água, ser um recurso renovável, mas a questão dela ser limpa ou suja aí depende muito, porque muita gente entende que não, porque gera um passivo muito grande na construção, você também gera muita emissão de CO2 não, de gás metano por conta das águas que ficaram submersas na construção da bacia que deu origem à hidrelétrica. Então, vários ambientalistas, vários estudiosos desse assunto entendem que a gente não pode chamar de limpa. Ela é renovável por conta da água, mas não é uma energia limpa. Em termos de solo, a gente tem o solo de terra roxa, né, que eu falei anteriormente para vocês no domínio dos mares de Boas, ali na região oeste do Paraná e oeste, noroeste do Paraná, também uma parte do estado de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, só que esse solo de terra roxa ele é mais presente dentro do domínio das araucárias. Ele é um solo, eu devo ter falado para vocês no ano passado, de origem vulcânica, então a gente teve um grande derramamento vulcânico nessa região do domínio das araucárias, que formou o solo de origem basáltica. Esse solo, ele a decomposição, né, na verdade, a decomposição dessa rocha vai dar origem a um solo muito fértil. Então, dentro dos tipos de vulcanismo que a gente tem, né, a gente tem o vulcanismo a partir do cone vulcânico e o vulcanismo que ocorre através de uma fissura na superfície. Foi esse vulcanismo que ocorreu nessa região do Paraná e gerou um derramamento de lava, assim, há milhares e milhões de anos atrás, muito grande. E esse derramamento dessa lava deu origem a esse tipo de solo que a gente tem lá. No Rio Grande do Sul, né, na parte do domínio das araucárias, indo para o Rio Grande do Sul, a gente tem um solo de Blunizen, que ele é um solo com elevado teor de matéria orgânica. Então, não está necessariamente ligado à origem basáltica do solo, né, da terra roxa, e sim ao acúmulo de sedimentos, né, sobretudo de matéria orgânica, que deixaram esse solo com uma fertilidade elevada. Os principais problemas, gente. Antes só mostrar para vocês, ó, a vegetação típica, né, da araucária, essa árvore é bem característica desse domínio climático. Vocês conseguem verificar ela também aqui no estado de São Paulo, como eu falei, sobretudo nas áreas com altitude mais elevada. Aqui está o que eu tinha mostrado para vocês, né, do mapa do professor Jurandir. Aqui as bacias hidrográficas que fazem parte, né, desse domínio, a usina de Itaipu. E aqui também esse mapa ele vai apontar para o principal problema que esse domínio enfrentou e vem enfrentando, né? Bem parecido com a questão da Mata Atlântica. Você tem uma vegetação que dominava, né, predominava em boa parte desse domínio, e essa vegetação ela foi sendo destruída, né, ao longo dos anos. Então, de 1890, né, não é nem uma escala de tempo tão grande igual aquele mapa da Mata Atlântica, até a década de 90 é isso que sobrou da floresta de araucária. Mas o principal impacto ele não está na sociedade, tá? Diferente do que ocorre nos mares de morros, onde a população é mais afetada por ter que, né, ser obrigada a ocupar os morros porque não tem opção. Ali o impacto ele é mais ambiental, porque você está destruindo a floresta e você está destruindo para a produção de imóveis. Então, o desmatamento aí dessa região ele está mais relacionado à indústria moveleira. Enquanto nos mares de morros é a expansão urbana, né, o crescimento das cidades que destruiu a Mata Atlântica, aqui você tem o processo que é o uso econômico. Você destrói a floresta, o tipo vegetacional, para destinar as árvores oriundas desse desmatamento para a indústria moveleira, principalmente a indústria moveleira, e o Paraná ele tem uma grande força, né, um grande peso econômico desse tipo de indústria. Né? Alguns móveis que vocês devem ter em casa, eles devem ter vindo dessa região, provavelmente. Né? Então, uma região que historicamente vem sendo desmatada, vem sendo destruída para o aproveitamento econômico dentro da indústria moveleira. Tá bom? Pessoal, então nessa aula é isso. Aguardo vocês no atendimento para possíveis dúvidas. E na semana que vem a gente finaliza com o domínio morfoclimático das pradarias e as áreas de transição. Vou destacar as principais áreas de transição que a gente tem no território brasileiro. Se eu deixei escapar alguma coisa, faltar alguma coisa, vocês me cobrem no atendimento. Para a turma de eletrônica, vocês vão ter uma lista de exercícios no próximo sábado, né? Vocês vão ter um sábado letivo, então eu vou subir uma lista sábado que vem também para vocês, né? Junto com a aula, né?
A aula eu vou subir sábado e domingo, se eu conseguir sábado, ótimo, mas a lista de exercícios eu coloco no sábado referente ao sábado letivo. E no dia 19 eu vou também subir uma lista de exercícios para a turma da informática, porque dia 19 é sábado letivo de quinta-feira, tá bom? Então, obrigado e até o atendimento.